geriatra Belísio Neto, que ontem extrapolou de alegria, né? Rapaz, eu participei de um grupo do WhatsApp com o Dr. Belísio e o que mais me empolga aí não é o gol do Brasil, são os áudios gravados por Dr. Belísio quando vai comemorar gol do Flamengo e gol do Brasil. Gostou ontem da seleção brasileira, Dr. Belísio? Bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Joelma, bom dia, Alexandre, bom dia a todos os ouvintes, internautas. Mais uma vez, um prazer imenso estar por aqui. Gostei demais ontem. O Brasil jogou ali meia hora, fez o resultado e depois foi se poupar. O destaque, eu acho que ontem foi que a gente viu que precisamos de ter craques que decidam e Neymar é um deles. O jogo, você tem ideia, o gol de Vinícius Júnior, ele estava sozinho porque Neymar entrou na área e levou 4 marcadores. Então, fiquei muito feliz, eu estou muito animado, já estava desde antes, estava preocupado, não só com o Neymar, mas com os outros jogadores que estavam desfalcando o time. Estou muito animado. Eu só não entendi, né, com todo respeito, primeiro que eu acho que o Neymar é um craque, né, ele faz uma falta imensa, mas eu não entendi porque que a FIFA ontem decidiu eleger ele como o melhor jogador em campo ontem. Ele ontem realmente não, nitidamente ele se poupou o jogo todinho, ele não correu, ele não dividia a bola. O craque para mim ontem foi Vinícius Júnior, mas a FIFA é a FIFA, né? A FIFA, não sei qual é o critério que ela usa. O nosso tema de hoje aqui do nosso quadro Check-up no Rádio é a independência da longevidade. E aí, doutor Belísio? Bom, Marcos, todos nós sonhamos em ter independência quando ficarmos mais velhos e cada vez mais a gente sabe que viveremos mais. A média de vida, a expectativa de vida do brasileiro vem aumentando, 70 e tantos anos. Do japonês já é acima de 80 e a gente sabe que a humanidade tende a ter muitos idosos e a ideia não é mais aquela da gente quando chegar na velhice ser uma pessoa dependente. No caso é ser uma pessoa independente. E quando a gente fala em independência, a gente tem que pensar em alguns aspectos. O que é ser independente? O que é ser autônomo? A gente não depender de ninguém, né? Então, a gente conseguir resolver, gerir sua própria vida de maneira independente, sem depender de ninguém. E isso passa não só por aspectos físicos, por aspectos de, por exemplo, de capacidade de mobilidade. É uma coisa que a gente sabe que para ser independente a gente precisa ter um equilíbrio, precisa ter uma capacidade de se locomover, de se transferir de ambientes, de andar sem muitos prejuízos, precisa ter uma capacidade vital, a gente já falou em outros programas sobre essa capacidade, essa energia, não só ter osso bom, ter músculo bom, ter equilíbrio bom, mas você precisa ter também uma capacidade vital, que depende muitas vezes de aspectos nutricionais. Para ser independente você precisa ter isso. Você precisa ter uma mente independente. Você precisa não ter, por exemplo, um Alzheimer. Você tem que ter uma cognição, uma capacidade de julgamento, uma capacidade de raciocínio plena. Não pode ter também problemas de ordem emocional, psicológica. A gente sabe que o indivíduo, quando ele tem doenças do tipo depressão, do tipo ansiedade, ele não tem a mesma independência. Ele precisa muitas vezes de outras pessoas para que ele possa manter sua vida funcionando de maneira plena. E os órgãos de sentido, né? Enxergar, ouvir. Isso são pilares, né? Até sexta-feira passou no Globo Repórter uma reportagem sobre a nova forma de longevidade saudável. E ela basicamente foca nesses 5 pilares, né? Na questão da capacidade vital, da energia, da mobilidade, da capacidade de você manter um cérebro ativo, manter plena cognição, não ter transtornos do humor, ouvir e enxergar bem. Então, aquela história de que a gente, quando eu tiver 80 anos, como é que você se imagina com 80 anos, né? Me imagino, será? Muita gente deve se imaginar com muita dor, em cima de uma cadeira de roda, ou numa cama, ou dependendo de muitas pessoas, mas isso está mudando. A gente sabe que as pessoas vão cada vez serem mais independentes à medida que a longevidade chegue. E para que isso aconteça, a gente tem que, eu sempre digo, começar a partir de agora. Ninguém consegue lá
na reportagem, tinha uma senhora de 90 e poucos anos, totalmente independente, morava num apartamento sozinha, em Copacabana, e ela que fazia comida, quem pagava as contas, e ela construiu ao longo da vida essa independência, desde manutenção de hábitos saudáveis, de alimentação saudável, de prática de atividade física, como prática de manter o controle do estresse, dormir bem, como também criar rede de apoio. Ela tinha, ela tinha uma rede de amigas que elas tinham que todo dia dar bom dia umas às outras para saber que elas estavam bem. Então, para se caso ela precisasse, sofresse uma queda, adoecesse, ela tinha uma rede de apoio bem entendida. Ela desenvolveu um ciclo social com essa rede de apoio. Então, para você manter a independência, é bom você também ter um ciclo, não só de amigos, mas uma rede que possa lhe ajudar quando você precisar. Como eu falei, isso é construído ao longo da vida. Não é você, cheguei aos 70 anos, agora eu vou pensar, depois que seu osso já está fraco, depois que seus músculos já se perderam, você já não consegue mais andar bem, você tem que cuidar disso, ou está sequelado de alguma doença, ou está tomando, é portador de muitas morbidades que durante a vida não cuidou bem. Então, assim, é como um capital que você cria do agora. Você vai fazendo esse capital em saúde para poder colher mais na frente. Então, independência, Marcos, é um tema que a gente tem que se pensar a partir de hoje. A gente vai viver e como quer viver lá na frente. A geriatria trabalha bastante essa questão de manter o idoso o máximo de tempo independente. Por mais que não tenha uma dependência plena, mas a gente sempre, em cada consulta, a gente está objetivando manter aquele idoso, seja ele com um grau de dependência maior, e aí a gente tenta manter aquilo por muito tempo, para que ele possa ter essa independência, não só por ele, autoestima e outras questões, mas até para facilitar a vida do cuidador. Um indivíduo que ele tem quanto maior a carga de dependência, maior a sobrecarga no cuidador, seja física, de ter que levantar, de transferir o paciente, de ter que dar alimentação, dar banho, até mental, quando o paciente tem aumenta essa sobrecarga no cuidador. Então a ideia é a gente manter a independência, manter a autonomia. A gente trata, por exemplo, uma depressão para que o indivíduo não sucumba, não fique isolado, não abandone os tratamentos, não entre num processo que vá trazendo prejuízo e ele ficando cada vez mais dependente. A gente previne uma queda para evitar que ele não sofra uma fratura e ele não fique dependente. A gente orienta a tomar vacinas para que ele não entre nessa questão de infecções, por exemplo, como a pneumonia, como infecções virais, para que ele não sucumba e não entre numa rota de fragilidade. Então, manter a independência, manter a autonomia é uma coisa que é construída ao longo do tempo e que é objetivo máximo da geriatria, das ciências da gerontologia. Existe uma diferença, por exemplo, entre a independência e a autonomia? É possível você ser uma pessoa, um idoso independente e autônomo ou não? Sim, existe. A independência, Marcos, é essa capacidade mais, eu diria, de executar as coisas. Você consegue fazer sua própria comida, você consegue ir na rua, andar e ir comprar. Agora, a autonomia, ela depende mais da questão mental. Se você até consegue ir na rua, mas você se perde. Então você é independente, mas não é autônomo. A autonomia depende mais dessa parte psíquica, mental. Você não consegue decidir qual a hora de ir para a rua. Então você consegue fazer uma comida, você está pleno com suas funções motoras de conseguir fazer uma comida, mas a sua cognição, a sua mente não deixa. Então a autonomia depende muito dessa capacidade mental, está mais na cabeça. E independência está da cabeça para baixo, assim vamos dizer, a capacidade de executar o que você planejou, o que você... Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, ela disse que recebeu uma informação nas redes sociais dizendo o seguinte: divertículo, é isso? Divertículo. Divertículo após os 40, 50 anos não é doença, é consequência do envelhecimento e fragilidade da musculatura do intestino. Na idade da senhora, 70% a 80% das pessoas vão ter
e só 5% terão diverticulite. E essa sim é a doença. E a senhora não tem sintomas disso. Acho que é um caso muito pessoal, mas é a informação correta nesse caso? Assim, Marcos, a gente não considera a formação de divertículos como um processo natural de envelhecimento. Isso é um processo que a gente considera, a musculatura realmente enfraquece, o organismo, o intestino, ele tem um envelhecimento como qualquer outro órgão, mas para chegar a formar a bolsa de divertículo, a gente considera isso patológico, ou seja, não necessariamente o paciente vai ter sintomas, não vai ter a crise do divertículo, que é como ela falou, é a diverticulite, é a inflamação, mas ele vai ter uma estrutura mais suscetível a ter doença, por exemplo, não só inflamar, não só ter a diverticulite, mas ter ali uma hemorragia, ter uma trombose naquele divertículo, ou mesmo ele romper de fazer uma perfuração no divertículo. Então é mais prevalente a partir de 50, 60 anos, o intestino da gente tende a ficar mais fraco, mas o normal seria que todas as pessoas tivessem. Uma coisa, quando é normal, o intestino de uma criança de 8 anos, todos são iguais. Então é normal aquele intestino naquela idade ser daquela forma. Agora, nem todos os idosos eles têm uma tendência maior, a maioria forma um bolsa de divertículo num grau maior ou menor, mas isso não é normal. Isso é até esperado, mas não é normal. Tem uma pergunta aqui, nosso ouvinte conta que o pai dela tem 80 anos de idade e apesar de dizer que está lúcido, ela percebe que ele não tem mais condições, por exemplo, de administrar o dinheiro dele, né? Como é que é esse processo de convencer o pai de que ele não tem mais condições de pagar as contas, por exemplo? Isso é bem comum. A gente, quando tem uma demência, um processo demencial, uma síndrome cognitiva, a gente não lembra que está esquecendo. É o nosso dia a dia no consultório. O paciente chega dizendo que não está esquecendo e a família dizendo que está e que ele, assim, repetidamente, então o paciente não percebe que ele está esquecendo. Então, isso é uma dificuldade porque o paciente muitas vezes entende que não, ele tem autonomia ainda teórica e ele decide que não, mas é convencimento. Quando a gente não consegue o convencimento, geralmente quando a gente faz uma bateria de testes cognitivos, a gente faz testes de memória, que ele percebe que ele não está conseguindo acertar, ele tem uma pontuação abaixo do normal, geralmente eles se convencem que estão precisando de ajuda. Então, a ida ao médico, muitas vezes, pode até ser por outro motivo. O que acontece, muitas famílias aproveitam que o paciente está com a dor, está sentindo alguma coisa, ou mesmo leva para um check-up, para uma avaliação de rotina, e lá é detectado essa questão da memória, e aí eles são mais facilmente convencidos. Mas não esqueçam que o paciente, quando ele tem um déficit cognitivo mesmo, ele não lembra, basicamente, na maioria das vezes, que ele está esquecendo, ou ele tem a questão da negação. Ele não quer admitir que está esquecendo, e isso coloca a vida dele em risco. Né? Começa a dirigir, pode se perder. Imagine numa capital. A questão do dinheiro, ele pode empréstimo, ou ele mesmo vai comprar alguma coisa e se atrapalha no troco. Muitas vezes é uma pessoa que trabalha no comércio e isso traz prejuízo. Então, assim, tem que tomar uma medida, seja ela o paciente sabedouro, claramente, ou que ele fique sabendo quando forem feitos os testes, mas que é provavelmente um problema que tem que ser tratado, até porque os medicamentos eles têm uma eficácia muito maior quando no começo. Inclusive, esses novos medicamentos que estão lançaram 2, né, o aducanumab e o lecanemab. São 2 medicamentos para doença de Alzheimer que surgiram nesse último ano, agora eu falei, agora em novembro. Eles têm o objetivo de tratar exatamente esse perfil no paciente no início da doença. É nessa fase que isso será um futuro breve, né? Esses medicamentos para reverter a doença, ao tratar a cura, tratamento do Alzheimer, nesse aspecto de resolução, de voltar à memória, funcionam nesse começo da memória, porque ainda tem
pouco neurônio destruído, assim vamos dizer. Doutor Belísio, tenho 40 anos e tenho diverticulite. Qual é o tratamento ideal? Exercício físico faz parte do tratamento? Divertículo, como eu falei, ele é uma bolsa que está ali, o paciente muitas vezes não tem sintoma, mas o tratamento visa, resumindo, deixar o intestino funcionando bem, para que esse divertículo, essa bolsa no intestino, ela não tenha problemas com fezes presas, ou que ela não se irrite durante uma diarreia, ou que ela não tenha uma perfuração. Então, manter o intestino saudável. Como é que a gente mantém o intestino saudável? Dos bons hábitos é se exercitar. Pode ser uma pessoa que se exercite plena, tem independência, mas aquele idoso que tem limitação, ele tentar se movimentar. Quanto mais se movimentar, mais o intestino anda. Hábito de ingerir mais fibras, mais mamão, mais aveia, alimentação rica em frutas, rica em verduras. Isso facilita, melhora a saúde do intestino. A gente tem até uma questão bem atual de que o intestino, ele é um segundo cérebro, ele produz neurotransmissores. Então a saúde intestinal, ela tem um impacto em outras áreas do organismo. Então é manter o intestino saudável. Esse é o principal tratamento para quem tem diverticulose. Na crise da diverticulite é procurar auxílio médico, às vezes só com antibiótico, às vezes tem que operar, depende muito da gravidade da crise. Mas o intestino saudável não só para quem tem divertículo, mas para todo mundo é preciso. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, Marcos Dantas, Betânia da Soledade. Depois que eu tive Covid, eu fiquei esquecida. Às vezes vou falar uma coisa, digo outra, troco as palavras. Eu já era esquecida, eu fiquei mais esquecida do que já era. O que eu devo fazer? E aí, doutor Belísio? A gente imagina a Covid, né, como uma doença respiratória e tal, pensa em hospital, intubação e o medo. Mas a Covid, ela é bem mais complicada do que a gente imagina nesse aspecto de que ela não é só o respiratório. Eu até vejo muita gente, eu tive uma Covid leve, quase não tive sintomas, mas quando você vai ver, ela ficou com sequelas na mente, esquecimento, transtorno do sono, não dorme bem, ficou com uma fadiga intensa, ficou com alteração na função do rim, ele tem receptores que atacam o rim. Então a Covid, que a gente até sequelas da Covid a gente considera como a Covid longa, ela traz prejuízos, e aí não só para idosos, mas para adultos jovens também. Ela tem essa questão do impacto não só no sistema respiratório. E na mente, a Covid no cérebro, foi visto que ela tem um mecanismo de alteração, de destruição, de fisiopatologia parecido com o mecanismo da demência de Alzheimer. Ela atua de 2, 3, 4 formas para prejudicar o nosso cérebro. Inflama algumas áreas. Obrigado, minha querida. Agora chegou aqui com atraso hoje, mas chegou. Cafezinho. Ainda bem que o doutor Caio não está aqui para reclamar da sensibilidade dos dentes. Bom, então, um mecanismo parecido com a doença de Alzheimer. O cérebro, os neurônios, que são as células do cérebro, elas inflamam. O cérebro pode ter alterações por alteração na circulação, ou seja, mecanismos vasculares. Então, ele é atacado de várias formas em virtude da vigência do Covid. E um dos sintomas que se manifesta na Covid longa, no pós-Covid, é a alteração na cognição, por destruição, por alteração inflamatória, vascular em alguns neurônios. O que se sabe até hoje, Marcos, é que essa alteração ela existe, ela tem um mecanismo de aparecimento parecido com a demência de Alzheimer, mas em adultos jovens a gente vê reversão, 3, 6 meses, 1 ano. Isso tende a gente não sabe se isso vai lá na frente dar problema para o adulto jovem. No idoso a gente sabe sim que os idosos que não tinham demência, eles abrem um quadro de demência. Os que já tinham a demência, eles pioram, avançam na demência.
Alguns outros que são robustos, não tinham problema nenhum na cognição, eles até têm esse déficit cognitivo um pouco transitório, mas tem sido visto que com o tempo, a gente já tem aí 3 anos de Covid, eles abrem quadro de demência. Um fator de risco importante na Covid que a gente viu é que os pacientes que deliraram, entraram no hospital ou em casa mesmo, eles fizeram confusão mental na vigência da Covid, esses pacientes evoluíram muito mais para a demência. É um fator de risco bastante importante delirar. Então, esquecer, ter problema na memória depois do Covid em adulto jovem, espera-se que seja reversível com 3, 6 meses, às vezes 1 ano. Algumas medicações a gente tem utilizado, a literatura tem orientado, mas foi bom o alerta, porque não é só a gripe, a respiração que altera vários órgãos, e isso pode trazer prejuízo num curto, médio e longo prazo. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 7h57, nós estamos